Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de isomeria ótica. Só que antes de falar de isomeria ótica, vamos dar uma pequena recordada no que vocês já viram em sala de aula sobre isomeria. A isomeria é a parte da química que vai estudar os compostos que vão possuir a mesma fórmula molecular, mas algumas características bem diferentes, ok? Outras não tão diferentes assim, mas sempre vai ter alguma característica que os diferenciam. Essa isomeria a gente dividiu ela de duas formas, em isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional, e isomeria espacial, que é a estereoisomeria, ok? Da isomeria plana já foi visualizado com vocês em sala os 5 tipos que a gente tem dela. Isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, também que a gente chama de metameria, e a tautomeria. Já na isomeria espacial, a gente dividiu ela de duas formas, em isomeria geométrica e a isomeria ótica, que é o assunto da nossa aula de hoje. A isomeria geométrica, vocês chegaram a estudar a parte de cis trans e alguns até mesmo a configuração EZ, ok? Já agora, na isomeria ótica, a gente vai detalhar apenas o início, a parte introdutória desse assunto na aula de hoje. Até porque somente isso vai cair no nosso teste, nosso próximo teste que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. O que a gente estuda em isomeria ótica? Isomeria ótica é a parte da química que vai estudar os compostos que desviam uma luz polarizada. Cleiton, e o que é uma luz polarizada? A luz polarizada, pessoal, é aquela luz que ela vibra em apenas um único plano, ok? Vocês vão estudar isso com mais detalhe na física, mas se a gente pegar e diferenciar ela de uma luz natural, natural não porque vem da natureza, mas uma luz natural é aquela que vai vibrar em todos os planos. Okay? Uma luz convencional que a gente tem em casa, na hora que você acende, ela se dissipa por todo o meio. Ok? Então essa é a grande diferença das duas. Se eu faço incidir uma luz polarizada em um composto orgânico, esse composto orgânico pode fazer com que essa luz passe direto, sem sofrer nada, sem sofrer nenhum desvio, ou ela pode sofrer um desvio. E aí é o ponto. É aí que interessa a gente. Os compostos que vão desviar essa luz polarizada. Então, o que a gente pode visualizar a partir de agora? Vejam aí nesse quadro que eu estou mostrando para vocês. A isomeria ótica, ela vai estudar os compostos que vão apresentar uma assimetria, ok? Cleito, todos os compostos vão apresentar uma assimetria? Como eu falei para vocês, a gente está apenas na introdução da nossa matéria. Então, nessa introdução, vamos nos detalhar apenas os compostos que apresentam essa assimetria. Mas, podemos ver também que os compostos que são alênicos e algumas moléculas cíclicas também podem apresentar a isomeria ótica, tá certo? Então, vamos nos guardar apenas nesse nosso primeiro ponto, quando a molécula apresenta carbono assimétrico. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, continuar. O que seria, então, esse carbono assimétrico, Cleito? Fala pra gente aí. Ora, tu falou que a isomeria ótica estuda os compostos que possuem carbono assimétrico? Sim. Quem é esse carbono assimétrico? Que também vai ser chamado, pessoal, de carbono quiral. Quiral vem do latim de keiros, que significa mão. Essa mão. Ou seja, a nossa mão ela vai apresentar uma assimetria. Todo mundo já deve ter visto isso, visualizado isso na geometria, que a assimetria é quando você divide uma parte ao meio, as duas partes que sobram, que nos restam, elas vão apresentar uma certa diferença. Certo? Não vão ser iguais. Nossa mão é dessa forma. Se você dividir nossa mão aqui ao meio, as duas partes da nossa mão formadas, elas vão ser diferentes. Não vão apresentar nenhuma igualdade. Quando a gente joga isso para a química, o carbono assimétrico vai ser aquele carbono, como você pode visualizar aqui nessa representação que eu vou colocar para vocês, o carbono assimétrico é aquele cara que vai ter... Tá aqui, pronto. Tá aí, gente. O carbono assimétrico é aquele cara, como você pode ver, vai apresentar 4 grupos diferentes ligados a ele. E aí o cuidado que eu peço a vocês, pessoal. Não é 4 elementos diferentes, são 4 grupos. Você olhando aí no desenho mais uma vez, você vai ver que eu tenho o H, que é diferente desse grupo carboxila, né, que é o COOH, que é diferente do grupo hidroxila, que é o OH, e que é diferente desse radical metil. Beleza? Pronto. Temos aí o nosso carbono quiral. Esse nosso carbono, ele vai apresentar os 4 grupos diferentes ligados a ele. A partir de agora, falou de quiralidade, falou de assimetria na química orgânica, você liga logo a esse carbono assimétrico. A partir de agora, tá show. A partir de agora, Cleiton, eu vou estudar a química do carbono assimétrico, não é isso? Por enquanto, sim. Mais uma vez, eu vou repetir isso para vocês mais uma vez. Existem compostos com isomeria ótica sem o carbono assimétrico. São os 2 outros casos que eu já citei aqui, os compostos alênicos e alguns compostos cíclicos. Mas, para essa nossa primeira provinha agora
nesse nosso período de quarentena. Vamos falar apenas desse nosso amiguinho carbono assimétrico. Ok, pessoal? De boa? Show! Então vamos lá, continuando com vocês aqui. Cleiton, o composto para desviar a luz polarizada tem que ter o carbono assimétrico. Quantos carbonos assimétricos? Quantos a estrutura pedir? Quantos a estrutura nos der? Ok? Então eu posso ter compostos com 1, com 2, com 10 carbonos assimétricos. Se esses caras possuem 4 grupos diferentes, não interessa a quantidade deles na minha estrutura. Ok, pessoal? Então o carbono assimétrico ele pode estar na molécula apenas em um único átomo, mas ele pode apresentar vários átomos com essa estruturazinha. E aqui eu coloco para vocês já outro exemplo. Esse exemplinho que eu estou colocando aqui, vocês podem observar, ele vai apresentar 2 carbonos assimétricos, ok? Eu vou ter aí o carbono assimétrico, como está aí representado, até um pouco pequenininho, mas acredito que dê para vocês visualizarem o carbono 1 e esse outro carbono 2. Esses 2 caras vão apresentar 4 grupos diferentes. No carbono 1 você tem um radical CH3, o Cl, o hidrogênio e toda essa estrutura. No carbono 2 você vai ter aí o grupo carboxila, a hidroxila, o hidrogênio e toda essa outra estrutura aí que vai ficar ao seu lado esquerdo. Ok? Notem que esse cara tem 2 carbonos assimétricos. Então, o que é que eu quero que vocês visualizem a partir de agora? Isso agora vai ser extremamente importante. Esconde tudo que tem atrapalhando você nessa nossa aulinha, porque agora o que eu vou falar vai ser muito importante. O que é que tem de tão importante agora, Cleiton? Fala aí. Primeiro, pessoal, observe o seguinte. Isomeria é uma parte da química que a gente faz comparações, ok? Quando vocês estudaram lá na isomeria plana, vocês viram o isômero de função. O cara dizia assim, o álcool, o etanol é isômero de função. Ora, isômero de função de quem? O 2-metilpentano é isômero de posição. Isômero de posição de quem? Então o cara tem uma isomeria cis, é porque o outro vai apresentar um outro tipo de isomeria. Então isomeria é sempre uma comparação. A gente está sempre comparando um com o outro. Por isso é que na isomeria ótica a coisa também não vai ser diferente. Então quando eu estou falando para vocês que o cara apresenta uma certa isomeria, é porque ele é isômero de alguém. Ok? E na isomeria ótica, Cleiton, quem é que vai ser isômero do outro? Simples, pessoal. Quando eu falo para vocês do cara que tem uma isomeria e desviando uma luz polarizada, essa luz polarizada ela vai ser desviada para a direita ou vai ser desviada para a esquerda. Se essa luz polarizada for desviada para a direita, esse cara vai se chamar de destrógeno, como vocês estão vendo aí nessa representação que eu coloquei para vocês. Destrógeno, destro, direita, giro. O giro foi para a direita, tá certo? Ok? Beleza? Já se ele desvia a luz para a esquerda, o nome desse composto orgânico ele vai se chamar levógeno. Lev, de esquerda. Tá certo? Não é de left de inglês não, até porque o latim ele não é uma sublíngua que vai gerar o inglês, tá bom? De levin. Lev, esquerda, giro. O giro foi para a esquerda. Ok, pessoal? Então, o destrógeno desvia a luz para a direita e o levógeno desvia a luz para a esquerda. Quando esse cara... Agora vamos lá. Quando esse cara desvia essa luz polarizada, ele vai formar um ângulo de desvio. É exatamente aí que a gente vai saber quem é que está desviando a luz para a direita, quem vai estar desviando a luz para a esquerda, ok? Se eu desvio a luz para a direita com um ângulo alfa e o outro cara desvia a luz para a esquerda com o mesmo ângulo alfa, eu digo que esses caras são isômeros, ok? Então, os isômeros são aqueles caras, guardem agora essa informação, vou falar para vocês aqui bem baixinho para ninguém mais ouvir. Os isômeros são isômeros óticos, para ficar mais detalhado. Os isômeros óticos são aqueles caras que vão desviar a luz polarizada com o mesmo ângulo, mas em sentidos opostos. Tá show, pessoal? Beleza? Tudo tranquilo até agora? Pronto. Qualquer coisa, vocês... Vou deixar aqui, como todo mundo sabe, a gente vai ter um e-mail institucional da escola. Esse e-mail institucional vai nos dizer... quais são as dúvidas de vocês, então por isso mandem pra gente essas dúvidas. Vou estar aqui o tempo todo disponível, até porque eu estou em casa e não posso sair dela, tá bom? Esperando as dúvidas de vocês. Então vamos lá, recapitular o que eu falei até agora com vocês. A isomeria ótica estuda os compostos que desviam uma luz polarizada. Essa luz polarizada ela pode ser desviada para a direita, e esse composto vai ser chamado de destrógeno, ou pode se desviar para a esquerda, e esse composto vai ser chamado de levógeno. Show! Se esses caras desviam a luz polarizada com o mesmo ângulo, mas nos sentidos opostos, eles são isômeros óticos. Eles são óticos, ok? Um é isômero do outro.
A esse par de isômero óptico eu vou chamar de enantiômero, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais lá para frente, até porque vai ter algumas definições como mesocomposto, diastereisômeros e enantiômeros. Essas definições a gente vai ficar para a próxima aula, que vai ocorrer já depois da prova de vocês, ok? Tá bom? Então, o que é que eu quero finalizar aqui com vocês? Eu quero finalizar mostrando mais uma vez aquele desenhozinho, aí está ele, que mostra os compostos que vão desviar a luz polarizada. Desculpa, que vai mostrar o composto que apresenta dois carbonos assimétricos diferentes. Notem que o 1 e o 2, eles representam uma imagem do outro. Essa representaçãozinha da imagem do outro, pessoal, é o que a gente diz de isômero óptico. Daí a palavra do quiral. O que seria a representação dessa minha mão em frente a um espelho? O oposto dela. Então guarda essa informação final para vocês. Como é que eu vou identificar, Cleito, se na minha prova, se na minha na minha vida, eu não consigo visualizar o ângulo? Tu vai dar o ângulo na prova? Vai aparecer o ângulo na prova? Não, pessoal, não vai aparecer o ângulo na prova. Então, como é que eu vou saber que o destrógeno é isômero daquele cara e aquele cara é o levógeno? Quando um composto representar a imagem do outro. Então, notem agora aí mais uma vez, o composto 1, ele é exatamente a imagem do composto 2 em frente a um espelho plano. O composto 3 é exatamente a imagem do composto 4 em frente a um espelho plano. Todos esses caras são isômeros, mas o 1 não vai ser isômero óptico do 3. Por que não? Porque o 1 e o 3 têm a mesma fórmula molecular, então eles são isômeros, mas o 1 não representa a imagem do 3. O 2 não vai ser isômero do 4, vai ser isômero do 3 também, porque tem a mesma fórmula molecular. Mas o 2 não é isômero óptico nem do 3, nem do 4. Por que mesmo, Cleito? Porque o 2 e o 3 não representam uma imagem no espelho plano do outro. Ok, pessoal? Então, finalizando com o último resuminho da nossa aula, eu falei para vocês que a isomeria óptica é a parte da química que vai estudar os compostos que desviam a luz polarizada. Esses compostos que desviam a luz polarizada para a direita vão ser chamados de destrógeno. Se desviarem a luz polarizada para a esquerda, vão ser chamados de levógeno. Ok? Quando os dois têm o mesmo desvio no ângulo, eles são isômeros entre si, e a partir de agora vamos chamar eles de enantiômeros ou enanciômeros. Ok? Como é que eu vou identificar um isômero do outro isômero? Quando um representar exatamente a imagem frente a um espelho plano. Ok, pessoal? Tudo tranquilo, de boa. Para finalizar a nossa aula, não esquece de tirar todas as suas dúvidas, manda para a gente, eu vou estar disponibilizadíssimo para vocês, tá bom? Estou aqui em casa, estou aqui rezando por todos nós, para que essa fase passe logo, para que a gente possa novamente nos reencontrar em sala de aula. Aos outros, fica um grande abraço, um grande beijo, saúde, cuidado, acima de tudo, cuidado com os nossos pais e avós, tá bom? E fique em casa. Forte beijo, tchau para todos, pessoal.